Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Vamos continuar aqui com a série que eu estou trazendo as notícias sobre o ataque de Israel a Gaza. Tem um relatório aqui da Reuters muito detalhado sobre o que está acontecendo em Gaza, né? Vou trazer aqui para vocês essa guerra como eu falei nos vídeos que eu fiz, nos vídeos anteriores, né? A guerra está matando crianças, matando mulheres, bombardeando prédios civis, escolas, hospitais. Acho que primeira vez que a gente vê uma guerra nessa proporção assim de matar crianças. E a reação que eu tenho visto em nosso país é uma reação muito aquém do que a gravidade, né? Assim, a opinião pública parece não estar percebendo a gravidade disso e talvez os meios de comunicação não estejam trazendo de forma imparcial as notícias. Gostaria de ressaltar que tudo que acontece em Gaza é um divisor, tudo que acontece em Gaza é um divisor de águas com relação ao direito internacional, com relação ao que pode acontecer daqui para frente. Então, o que acontece lá é um sinal de que pode acontecer em qualquer outro lugar. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Se bombardear escolas, hospitais, campo de refugiado, invadir hospitais. Então, é uma situação realmente que não é para se aceitar de lado a lado, né? Nem do Hamas, nem de Israel. Eu vou trazer aqui da Reuters, uma reportagem da Reuters, que traz um relato aqui importante, né? Em um hospital de Gaza, uma parteira traz nova vida e voluntários cuidam dos mortos. Uma nova vida, sempre a esperança, né? Sempre a esperança. Eu vejo a mão de Deus, né? Agindo, que a gente tome consciência de lado a lado que cada vida é importante e que é mandamento de Deus amarmos uns aos outros, né? Como Ele nos amou. E todo ódio, toda guerra caia por terra, em nome de Jesus. Essa reportagem aqui é muito interessante para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo lá em Gaza. A história contém conteúdo fotográfico perturbador, então é bom. Aviso, essa história contém conteúdo fotográfico perturbador. A guerra entre Israel e Hamas começou 7 de outubro, quando militantes do Hamas de Gaza atacaram Israel, matando pelo menos 1.200 pessoas, a maioria civis, incluindo jovens e idosos. Contra-atacando, Israel está sitiando Gaza, restringindo as importações de combustível, alimentos e eletricidade para a população. Sob bombardeios implacáveis, aéreos, terrestres e marítimos, mais de 12 mil palestinos foram mortos. 70% deles mulheres e crianças. Segundo a autoridade de saúde de Gaza, controlada pelo Hamas. Israel diz que sua guerra é com o Hamas, um grupo terrorista aos olhos dos Estados Unidos e de grande parte do Ocidente, e seu bloqueio quase total é projetado para impedir que suprimentos cruciais
cheguem aos militantes. O Hamas governa Gaza desde 2007, quando tomou o controle de outras facções palestinas. Em um comunicado a Reuters, o exército israelense disse que o Hamas continua atacando Israel de toda a faixa de Gaza e acusou o Hamas de se esconder entre civis. Israel está determinado a acabar com esses ataques e como tal, atacaremos o Hamas sempre que necessário, disse o comunicado. Os civis estão presos desde 7 de outubro. Israel fechou a fronteira. A travessia para o Egito também está praticamente fechada. Pouco mais de 7.000 pessoas foram autorizadas a entrar no país, de acordo com as duas fontes de segurança egípcias. De acordo com duas fontes de segurança egípcias. No hospital, Kestsa acompanhou as notícias da guerra das enfermeiras. Em Gaza, as pessoas foram transpostas pelos acontecimentos na cidade de Gaza, a principal cidade do encrave. Tanques israelenses cercavam o hospital Al-Shifa no local. Os pacientes estavam morrendo e as incubadoras desligadas, relataram os médicos do hospital. A maternidade Al-Helal Emirate, onde Kestsa deu à luz, fica na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. Fica a cerca de 30 quilômetros a sul da cidade de Gaza e a 20 quilômetros a sul de uma linha de evacuação que Israel declarou. As pessoas aqui também se sentem sitiadas. Cidades como Rafah estão sendo atingidas por ataques aéreos. A Reuters tem uma equipe de 8 funcionários e suas famílias em Gaza, originalmente estacionados na cidade de Gaza. Eles, como centenas de milhares de habitantes de Gaza, agora se mudaram para o sul, para a cidade de Khan Younis, a cerca de 6 quilômetros de Rafah. Em Khan Younis, no hospital Nasser, onde Kestsa trabalha, que um repórter da Reuters conheceu a parteira quando ela deu à luz. A uma curta distância da maternidade está o necrotério, onde o diretor Saed Al-Shorbagy registra os mortos. Este relato de vida e morte em tempos de guerra é baseado em reportagens de jornalistas da Reuters no Hospital Nasser e nas observações diárias da equipe na cidade. Sob bloqueio em Khan Younis. Khan Younis é uma cidade empoeirada que remonta ao século XIV, que se funde com um extenso campo de refugiados com o mesmo nome. O campo foi criado para palestinos que fugiram quando Israel foi fundado em 1948 e é operado pelas Nações Unidas. Juntos, a cidade e o acampamento se estendem da cerca fronteiriça com Israel até perto do mar Mediterrâneo. À noite, há explosões, uns distantes, outros próximos. De dia, um zumbido constante com um motor de 2 tempos acelerando vem dos drones. Aviões israelenses não tripulados que circulam bem acima, aparecendo aqui e ali sob a nuvem. Há uma escassez perigosa. O bloqueio de Israel ao combustível, à energia e à maioria dos alimentos a Gaza tem sido apertado. A água está em falta. Na sexta-feira, o Programa Mundial de Alimentos da ONU disse que os civis enfrentam a possibilidade imediata de fome devido à falta de suprimentos de alimentos. É a coisa mais cruel possível quando Israel não apenas faz um cerco total à população civil que é atacada e fogo cruzado, mas também nega a mulheres e crianças presas em um pequeno lugar uma fuga através da fronteira. Jean Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados. Normalmente, lar de cerca de 440.000 pessoas, agora há talvez o dobro desse número em Khan Younis. Em 13 de outubro, Israel ordenou que mais de 1 milhão de habitantes de Gaza, que vivem no norte da faixa, se mudassem para o sul. Todos, exceto cerca de 300.000, atenderam ao aviso. De acordo com autoridades,
de acordo com autoridades dos Estados Unidos, e muitos vieram para cá. Israel diz que, em sua perseguição ao Hamas, expandirá suas operações no sul. Na sexta-feira, aviões israelenses lançaram panfletos pedindo a moradores de alguns distritos do leste de Khan Yunis que evacuassem, uma instrução que poderia forçar muitas famílias que vieram do norte a se mudarem novamente. Entre os deslocados está Abra Awad, uma idosa que fugiu uma vez antes, em 1948, na criação do Estado de Israel. Um evento que os palestinos chamam de Nakba, ou catástrofe. Awad tinha 5 anos quando sua família deixou a aldeia de Hulai Kat, no que se tornou Israel. Nossas famílias nos carregaram com suas malas e nos levaram para Gaza. Juro que é o mesmo que está acontecendo hoje, disse Awad, sentado do lado de fora de um abrigo temporário em um pedaço de areia. Ela viajou para Khan Yunis, do campo de refugiados de Jabalia, do norte de Gaza. Foi esse campo de refugiados que foi bombardeado 2 vezes, eu falei aqui no canal. O mercado de vegetais Khan Yunis ainda está aberto, mas os preços dobraram. As padarias atraem centenas de pessoas dispostas a ficar na fila do amanhecer ao pôr do sol. Os comerciantes oferecem uma variedade de produtos superfaturados, que vão desde atum enlatado até escovas de cabelo, roupas íntimas e produtos de limpeza. Os preços altos provocam discussões constantes. Há pilhas de lixo e enxames de moscas por toda parte. A escassez de água e a falta de saneamento básico têm causado doenças de pele. Muitas pessoas passaram semanas sem tomar banho e têm erupções cutâneas visíveis. Os poucos sortudos têm painéis solares em suas casas para tirar água subterrânea de bombas e carregar seus telefones celulares. Muitos outros têm que se juntar a filas que se formam no início da manhã para encher pequenos recipientes com água de poços próximos. Embora Khan Yunis esteja ao sul da linha de evacuação de Israel, não escapou dos ataques diários de aviões de guerra ou mísseis israelenses. As greves atingiram blocos inteiros. Um total de 1.300 pessoas foram mortas na área de Khan Yunis desde 7 de outubro, segundo autoridades de saúde locais. O Hamas e seu aliado, a Jihad Islâmica, continuam a cada poucos dias a enviar foguetes contra Israel. Praticamente não há fuga para os residentes, exceto aqueles com passaportes estrangeiros. Dados da ONU mostram que, mesmo antes da guerra, menos de 50 mil pessoas por mês eram autorizadas, após a aprovação das autoridades de segurança israelenses, a sair de Gaza. Cerca de 35 mil para Israel e 12 mil para o Egito. Muitas pessoas nunca saíram de Gaza. Nos últimos anos, houve protestos dispersos em Gaza contra o Hamas por seu fracasso em melhorar as más condições de vida. Hoje, poucos estão preparados para discutir sua política com os repórteres. A maioria diz ter medo de ser alvo de Israel. Susan Baseisel, uma palestina-americana de 31 anos que está no Cairo depois de ser autorizada a cruzar a fronteira, disse se opor ao assassinato de qualquer civil, qualquer religião, qualquer pessoa na terra, incluindo israelenses mortos pelo Hamas em 7 de outubro. Mas ela também disse que os milhares de mortos por Israel em retaliação não podem ser justificados. Portanto, esta guerra não é contra o Hamas, é contra civis em Gaza, disse. Eles estão tirando sua raiva contra civis e pessoas inocentes. Para proteger os inocentes, Jean Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados, diz que Israel é obrigado a abrir suas fronteiras. É a coisa mais cruel possível quando Israel não apenas faz um cerco total à população civil que está sob ataque e fogo cruzado, mas também nega a mulheres e crianças presas em um pequeno lugar uma fuga através da fronteira, disse ele a Reuters. Israel discorda.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse ao programa Meet the Press, na BBC, em 12 de novembro, que os ferimentos civis eram, como acontece em toda guerra legítima, às vezes são os que se chamam de danos colaterais. Essa é uma maneira mais longa de dizer vítimas não intencionais. Fecha aspas. Em seu comunicado à Reuters, o exército israelense disse que Israel está atacando alvos militares de acordo com o direito internacional e que suas forças tomam todas as precauções viáveis, como emitir alertas específicos para mitigar os danos aos civis. Os ataques só ocorrem, disse, após uma avaliação em tempo real de que os danos incidentais esperados a civis e propriedades civis não são excessivos em relação à vantagem militar esperada do ataque. É totalmente incompatível com os fatos, a declaração aqui, né? Os fatos mostram que crianças estão morrendo, mulheres, e os danos colaterais, que são maiores de todas as guerras aqui recentes, né? Eu fiz um vídeo falando sobre a quantidade de crianças mortas em um mês de guerra, em um mês de ataque de Israel, ultrapassava em muito diversas guerras recentes. Eu fiz um vídeo agora, acho que é o penúltimo vídeo que eu publiquei. Confiram lá. A guerra foi rotulada pelo Hamas como Operação Dilúvio de Al-Aqsa, referindo-se ao complexo de mesquitas na cidade velha de Jerusalém, que é o terceiro local mais sagrado do Islã, também reverenciado pelos judeus como o Monte do Templo, um vestígio dos dois templos antigos de sua fé. O Hospital Nasser, o principal hospital de Khan Yunis e o maior do sul de Gaza, usa o mesmo termo em sua página no Facebook, onde lista os mártires diários desta guerra. A Reuters monitorou o hospital entre 1º e 11 de novembro, visitando com frequência e observando a chegada de mortos e feridos. Neste período, o hospital registrou um total de 139 mortos por ataques aéreos, sendo 54 homens, 39%, 42 mulheres, 30% e 43 crianças, 31%. Em 7 de novembro, um jornalista da Reuters viu corpos chegarem de uma greve que ocorreu em Khan Yunis por volta de 6h30, perto dos escritórios municipais da cidade. Parentes disseram que 9 membros de uma família, incluindo 3 adolescentes, foram mortos. Uma adolescente de 16 anos foi a única sobrevivente. Ela estava muito chateada para falar. A Reuters não conseguiu estabelecer por que Israel destruiu o bloco de apartamentos onde a família morava e se deu um aviso. Um total de 26 corpos foram levados para o Hospital Nasser naquele dia, incluindo 11 mulheres e 10 crianças. Excesso de trabalho no necrotério. Saed Al-Shorbagy, de 50 anos, dirige o necrotério do Hospital Nasser. Ele conta com voluntários trabalhando de 8 a 1 turno. O necrotério fica a apenas 30 metros da maternidade. Ele chega antes das 6 horas, 1 hora antes de os primeiros familiares virem buscar seus mortos. Repórteres da Reuters passaram vários dias observando Shorbagy no trabalho e testemunhando a chegada de mortos. A maioria deles mortos em bombardeios noturnos. Pai de 6 filhas e 2 filhos, Shorbagy é privado de sono. Abre aspas, você acorda ansioso e o sono é interrompido. Isto te deixa mais cansado. Fecha aspas. Em 6 horas, ele pode acordar 40 vezes a cada explosão. Não há sono normal. O que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer é esperar a misericórdia de Deus. Fecha aspas. Olha a foto de Shorbagy e auxiliar ali ao lado, agachado. E um corpo no chão ali, né? É muito triste essa situação de Israel, né? Atacando essas pessoas indefesas, né? Hospital, né? Campo de refugiados, escolas. Já falei aqui no canal, assistam os outros vídeos do canal. A família de Shorbagy vive em Gaza há gerações.
desde antes da criação de Israel, em 1948. Hoje, segundo a ONU, cerca de 4/5 dos habitantes de Gaza são classificados como refugiados palestinos, famílias que fugiram ou foram expulsas de suas casas naquele momento para nunca mais voltar. O necrotério é administrado por uma instituição de caridade e financiado por doações locais. Serve à comunidade gratuitamente. Shorbage e sua equipe identificam os mortos, envolvem-nos em tecido branco e os enviam para a mesquita para orações e, em seguida, para o cemitério. Membros próximos da família são autorizados a entrar no necrotério para recitar orações crônicas, orações corânicas e beijar o corpo de seu ente querido. Outros parentes estão atrás de grades. Alguns gritam com raiva: Deus é grande ou Shahed Marte. Às vezes as pessoas se reúnem para realizar orações fúnebres antes de levar os mortos para seu descanso final. Um desvio da prática habitual de conduzir esses ritos em uma mesquita. Muitas vezes os voluntários do hospital se adiantam para cumprir essa tarefa quando não há familiares restantes ou quando o número de vítimas sobrecarrega a capacidade das mesquitas. Em meio à desordem, os sons de vendedores vendendo chá, café e cigarros a preços altos se misturam com a cacofonia crescente. Brigas ocasionalmente irrompem por recursos limitados, como água e alimentos. Shorbage lida com grande parte do trabalho pessoalmente. Ele disse que a carga de trabalho é tão intensa que às vezes seu colega o ajuda a beber, enquanto suas mãos estão ocupadas com o manuseio de corpos e cobertas de sangue. Enquanto ele falava, um corpo de um homem na casa dos 50 anos, coberto de poeira e ensanguentado no rosto, foi trazido. Os refrigeradores do necrotério são projetados para acomodar 50 corpos, mas há dias em que há o dobro desse número e os corpos são colocados no chão do hospital. Fora do refrigerador, uma sala de lavagem onde os corpos são preparados. Há também uma sala de estar onde uma tela de TV transmite continuamente a Al Jazeera, o canal de notícias árabe que está cobrindo a guerra de perto. Como todos aqui, Shorbage se refere aos mortos como mártires. O desafio em tempos de guerra não é apenas lidar com o número de corpos que chegam. O necrotério está lutando contra a escassez de combustível em Gaza. Está pedindo ajuda para levar os mortos para a mesquita e para o cemitério. Encontrar uma vaga no cemitério é difícil e perigoso. O principal local de sepultamento da cidade tem sido bombardeado com tanta frequência que as pessoas cavaram sepulturas na cidade e no campo de refugiados. Shorbage diz que o tempo de guerra traz emoções e tensões intensas que invadem o prédio com os enlutados. Alguns não conseguem lidar com o conhecimento de que uma pessoa amada, que uma vez se vestiu bem, se comportou bem, foi mutilada por uma bomba israelense. Alguns parentes estão cobertos de poeira ao vasculhar escombro em busca de sobreviventes. Em 6 anos trabalhando no necrotério, Shorbage nunca viu tais lesões, disse ele. Alguns dos mortos nada mais são do que carne, uma perna indistinguível de uma mão. Há famílias inteiras cujos restos mortais foram misturados. Enquanto falamos, dentro do necrotério, temos um pai que morreu enquanto seu filho, que tem 2 anos, estava em seus braços e ele ainda o abraça. Disse: Não conseguimos separar o pai do filho. Vamos mantê-los assim e eles serão enterrados dessa forma. O diretor do necrotério perdeu parentes na guerra. Lembrou-se de saber que um membro da família extensa, um jovem, havia morrido. Shorbage esperava receber o corpo em seu necrotério, mas o pai do homem ligou para dizer que os restos mortais de seu filho estavam tão misturados com as partes do corpo de outras pessoas que ele teve que ser enterrado em uma vala comum. No dia seguinte, o pai chegou ao necrotério. Shorbage ficou intrigado. O que o trouxe até aqui? Disse ele. O pai respondeu: Meu filho está morto e enterrado. Vim aqui sentir o cheiro de sangue. Não senti o cheiro de sangue dele, nem o vi. E repetiu: Cheguei a sentir cheiro de sangue, não vi meu filho. Caramba, cara.
A voz de Shorbad rachou quando ele contou a história. Ele fez uma pausa e continuou. Eu não consegui falar com ele. Fiquei ali em choque. Deixei-o lá e fui embora. Nem me atrevi a apresentar as minhas condolências. Todos em Gaza, disse ele, pagaram um preço por esta guerra, tendo perdido familiares ou parentes. Alguns tiveram sorte. Uma casa com 25 mulheres e crianças foi atingida por um míssil, segundo ele, mas não conseguiu explodir. Um segundo foguete atingiu 15 minutos depois, mas àquela altura todos haviam sido evacuados. Às 6 horas, isso aqui é um milagre, né? Um milagre de Deus, cara. Um milagre que o míssil não explodiu. Às 6 horas, ele aumenta o número de mortos e o envia ao Departamento de Justiça de Gaza, que supervisiona o necrotério. Ele volta para casa com sua família para se juntar à busca por água, energia e pão. Ele não menciona seu trabalho em casa, as cenas horríveis e as memórias horríveis e os detalhes horríveis de sua época. Eles me perguntam como foi trabalhar hoje, e eu digo a eles que tivemos um número X de mártires, e eu deixo nisso. Na maternidade, a equipe da Reuters conheceu a parteira Samar Kestisha, então grávida, no início de novembro. Ela estava no meio de um turno de 24 horas no Hospital Nasser, em Khan Yunis. Kestisha havia se levantado naquele dia às 6 da manhã, em Rafa. O tempo ainda estava ameno, então sua família estava se aquecendo à noite, apesar da ausência de eletricidade. Mas tinha sido uma noite agitada. Ela foi mantida acordada por sua gravidez e sonha com seus pais, Rosni e Shuhaila, que morreram antes desta guerra. Ela preparou o café da manhã para seus 3 filhos, depois caminhou mais de 1 hora de Rafah para chegar ao hospital em Khan Yunis. Às vezes, ela tinha que atravessar as consequências de um bombardeio, estilhaços e destroços caindo. São momentos que nunca vou esquecer. Ela queria correr, mas não conseguiu enquanto estava grávida. Ao chegar a Khan Yunis e ao hospital Nasser, houve um caos. O hospital agora funciona efetivamente como um abrigo temporário, onde a roupa fica pendurada ao acaso, as crianças brincam e os gritos dos bebês se misturam com os sons de parentes enlutados. Já falei aqui no canal, em outros vídeos, que 50 mil mulheres grávidas estão lá na faixa de Gaza, né? Sendo bombardeadas o tempo todo aí por Israel e por esse Netanyahu, né? Que não deixou que essas pessoas saíssem por um corredor humanitário. O Brasil propôs uma resolução para a saída dessas pessoas e foi vetada pelos Estados Unidos, né? Parece que agora foi aprovada uma resolução semelhante ao que o Brasil havia proposto, mas provavelmente Israel não vai cumprir, não vai deixar ninguém sair, né? A não ser que haja uma pressão aí dos Estados Unidos, que não tem feito uma pressão nesse sentido tão forte, né? Que está dando apoio incondicional a Israel, e agora vai ter que arcar com as consequências aí, né? Muitas pessoas inocentes morrendo, né? Nas costas aí dos Estados Unidos e de Israel. Ketia teve que percorrer as tendas de refugiados no estacionamento antes de entrar no prédio. Os corredores e escadarias estão abarrotados de famílias em busca de abrigo. Crianças correndo descalças e idosos sentados em cadeiras de plástico, roupas, colchões, malas de lavanderia pendurada em todos os lugares. O cheiro é avassalador, uma mistura de sangue, urina, fezes e pele não lavada. Ketia colocou uma máscara imediatamente. Lá dentro, Waled Abu Rattab, diretor do Departamento de Maternidade e Berçário, disse a Reuters que as 50 mil mulheres, olha o que eu falei aqui, ó, eles tocaram no assunto aqui, ó, disse a Reuters que as 50 mil mulheres grávidas em Gaza estão em crise de saúde, um número confirmado por agências da ONU. Abortos espontâneos e natimortos aumentaram 20% em Khan Yunis, disse ele. Todas as mulheres grávidas estão em risco devido ao colapso dos cuidados de saúde primários
de hospitais sobrecarregados. No hospital Nasser, a sarna vem se espalhando. Salas de cirurgia destinadas a cesarianas estão sendo usadas para tratar feridos e bombardeios. Tempos duros, medidas duras, disse Abu Hattar. Na maternidade, a cidade está sitiada, na verdade, ninguém sai. Só que tem autorização, 7 mil pessoas apenas tiveram essa autorização, de 2 milhões aproximadamente. O saneamento é um grande risco, os banheiros estão sobrecarregados no hospital, dizem os médicos, com 5 mil usando o mesmo. A Reuters viu grandes filas, pisos molhados e lamacentos e sem água ou sabão. As mulheres grávidas disseram médicos a Reuters correm o risco de contrair infecções urinárias e outras que podem matar bebês. Ainda dentro da ala, uma jovem, Iman Abu Mutrak, estava agradecendo a Ketia por sua ajuda no parto de gêmeos. Seu pai, Ayman Abu Odar, disse que o chamaria de Hamza e Uday, em homenagem a 2 de seus sobrinhos que foram mortos em um ataque aéreo em sua casa na guerra. Após a greve, Abu Mutrak e os 8 filhos do casal tiveram que viver em uma barraca dentro de uma escola, onde ficaram sem colchões e cobertores por 7 dias. A situação é difícil, mas Deus me ofereceu 2 bebês, 2 heróis, disse Abu Mutrak. Ketia deveria ter um parto cesáreo no final de outubro, mas ela adiou o parto na esperança de um cessar-fogo, por causa da escassez de medicamentos. O único analgésico que ela recebeu quando deu à luz em 11 de novembro foi um anestésico para a parte inferior do corpo. Um dia depois, uma ambulância a deixou o mais perto possível de sua casa. Ruas foram bloqueadas por causa dos danos causados por ataques aéreos. Caminhei por cerca de meia hora até a casa, depois de uma cesariana e com um bebê, contou Ketia. Ela voltou para seus pais e seus outros filhos. Nossem, uma menina de 7 anos e 2 meninos, Mohamed, de 3, e Mousa, de 6, saíram para cumprimentar a recém-nascida Naya. Antes do parto, Ketia e o marido conseguiram retirar apenas um pacote de fraldas e uma caixa de comida para bebês. Não sabemos o que faremos depois que terminar, disse ela sobre a escassa oferta de alimentos. Por razões médicas, ela precisa complementar o leite materno com fórmula infantil. Obter bens de primeira necessidade é uma luta. Seu marido, caixa de um shopping, precisa ficar horas na fila na esperança de conseguir itens básicos como pão. Principalmente eles estão sobrevivendo com chá e biscoitos contendo tâmaras fornecidos por uma agência da ONU. Não há gás para aquecer a água. Queimamos lenha e fervemos água para o leite do bebê, disse Ketia. Quando estiver recuperada do nascimento de Naya, Ketia planeja voltar a trabalhar em janeiro na maternidade do Hospital Nasser, se a guerra acabar. Este departamento é como uma janela para esperança e luz, disse ela. Ouvimos bombardeios, sirenes, gritos das famílias dos mártires e gritos de mulheres de trabalho de parto, disse ela. Então, toda vez que eu ajudo uma mulher a dar à luz, toda vez que eu tenho um bebê recém-nascido nas mãos, eu agradeço a Deus. Me sinto feliz por Deus ter nos oferecido uma nova vida, uma nova pessoa.